Pessoal de casa, que bom estar aqui mais uma vez tendo esse privilégio, né, de numa televisão ainda compartilhar a palavra de Deus. Num tempo onde a gente vive tanta dificuldade, ainda uma programação tão especial que leva, prioriza, ela tem aí, dá essa primazia à palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês um texto do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículos 1 ao 6. E o tema de hoje para essa devocional foi aquilo que Deus me falou ontem, vencer ou vencer. Então nós não temos outra opção, ok? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai, dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Pessoal, vendo aqui a palavra de Deus, observando isso aqui, nós encontramos um contexto aqui que a cidade já havia sido invadida por Senaqueribe, ali havia aquela humilhação, e então Ezequias se viu numa situação dificílima, porque ele ainda havia recebido do profeta de Deus essa sentença de morte da parte do Senhor. Muitas vezes as nossas vidas, nós passamos por notícias ruins, notícias difíceis, notícias que às vezes nos abalam. Mas o que a gente deve fazer para descascar esses abacaxis, esses pepinos aí que a vida nos apresenta? Nós temos que ter algumas direções. Ele, aqui como eu disse, recebeu essa notícia de morte. É tão difícil, né? Hoje, nessa humanização aí até da medicina conosco, os médicos são muito cuidadosos, estão mais cautelosos, mais humanos, não é? Para poder nos dar as notícias. Os hospitais contam com o apoio psicológico, né? Profissionais que trabalham ali para dar suporte ao paciente e aos familiares também, nesses casos aí tão difíceis. Aí eu penso, o seu problema, ele é insuperável? A morte para nós, ela é, num primeiro olhar assim, insuperável, correto? Não, porque nós podemos mudar essa história, principalmente quando nós conseguimos alcançar o coração de Deus. Por isso, algo que o nosso querido Ezequias aqui nos ensina é exatamente: creia que a oração ela pode mudar as coisas. Aqui Ezequias estava num momento, ele se viu como último recurso. Quando as coisas se apresentam como último recurso, né, a oração se apresenta como último recurso, naturalmente ali se estabelece o cenário ideal para o agir de Deus. Ezequias, ele não esperou mais nada de homens. Então você que está em casa, não espere nada de homens, espere do Senhor. A palavra do rei nos ensina que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Então busque por meio da oração, não formate o poder de Deus. Aqui poderia muita coisa acontecer aqui, pensar assim, olha, Deus poderia agir assim por mim, Deus poderia agir assado. Quantas vezes nós pensamos e colocamos a nossa dependência em coisas e em pessoas? Não, a nossa dependência, ela tem que estar totalmente ligada e voltada para Deus. Aqui no verso 3, ele chegou para Deus e falou: olha, Senhor, lembra que eu andei diante de Ti com inteireza, infidelidade? Ou seja, para que a gente vença com verdade, que a gente vença com todo o louvor, nós vamos precisar de ter uma vida sincera diante de Deus.
O pastor Márcio sempre nos ensina e usa uma frase que é muito interessante. Nós merecemos aquilo que nós toleramos. Algumas doenças vêm para nós porque nós toleramos. Não é? Chega para o homem, por exemplo, aí a idade de 45 anos a 50, hora de fazer ali os seus exames já, o de próstata, por exemplo, que hoje é um grande tabu. Se o homem adoece, é porque ele mereceu isso, porque ele tolerou a doença, ele tolerou o preconceito, ele tolerou um monte de coisa. E aí, quando você pensar na sua casa sobre os seus problemas, comece a reagir ao caos, mas tudo isso com uma vida sincera diante de Deus. O que você tem feito para Deus? O como tem sua vida? É tão difícil perguntar assim, você tem lido a Bíblia regularmente? Você tem ido à igreja constantemente aí, ou pelo menos também regularmente? São coisas que parecem um estereótipo normal, mas é muito mais do que isso, porque a nossa sinceridade vai depender desta intimidade que nós temos com Deus. Ezequias, quando ele colocou aqui esta palavra, chegou, virou-se para o canto, orou ao Senhor, foi exatamente porque ele conhecia o Deus dele. Ele tinha intimidade com Deus e ele chegou e pediu. Por exemplo, meu filho, quando eu erro em alguma coisa, meu filho, eu dou a ele a liberdade dele me falar, porque quem está próximo de mim é que conhece os meus erros. Então, só vai falar com Deus, nós só podemos questionar a Deus quando lá em Isaías ele diz, olha, me coloque, traga suas argumentações, vamos colocar isso aí em pratos limpos. Isso só é possível para quem tem intimidade com Deus. Então, para você vencer as dificuldades, os obstáculos, os desafios da vida, você precisa ter essa intimidade com Deus. Porque só aceitar, receber a Cristo em seu coração como Senhor e Salvador não é o suficiente. Nós precisamos de ter amigo. Você aí na sua casa sabe meu nome, sabe que eu sou casado, sabe que eu tenho 2 filhos, mas por não sermos amigos tão diretamente, você não sabe quais são as minhas necessidades. Eu não sei quais são as suas. Não conheço a maioria das pessoas que estão me assistindo agora. Então, só que muitas vezes as pessoas vêm, me cumprimentam. Olha, pastor, estou vendo o programa todos os dias. Mas isso não é intimidade. Isso é liberdade. Mas nós precisamos um pouco mais. Precisamos dessa intimidade com Deus para que a gente viva a nossa vida. E assim, buscando com intensidade essa intimidade. Aqui, esse sentido do chorou muitíssimo é o quebrantamento. Uma coisa é você chorar, outra coisa é chorar diante de Deus. Então, prepare esse cenário de busca, de intensidade. Quando a palavra fala de clamor, é pedir com muito fervor. Aqui, Ezequias, ele teve a sua sorte mudada porque ele pediu com toda a sua alma, ele buscou a Deus com todo o seu coração, porque ele sabia que só Deus poderia fazer. Então, para que você vença, a semana está chegando ao final, sexta-feira, parece que as suas esperanças estão indo embora, estão se esvaindo. Não se preocupe, amanhã é um novo dia. Pode não ser um dia útil para o comércio, para as empresas, pode não ser um dia útil para muita coisa, mas vai ser um dia útil para Deus, porque hoje já é esse dia útil, porque as misericórdias dele se renovaram por esta manhã, na minha e na sua vida. Se você está assistindo esse programa, porque você recebeu fôlego de vida para hoje. Então, vença os obstáculos hoje. Como? Orando, tendo uma vida sincera com Deus, obedecendo a Deus e, claro, buscando a Deus com intimidade e com intensidade. Não perca essa oportunidade de fazer essa oração, pedindo a Deus aí pela sua própria vida. E aí tomando essa postura de ser um vencedor. Ou melhor, você já é vencedor, você vai andar em triunfo. Amém? Amém, que bênção. E o mais lindo, né, Serginho, é que nós temos acesso ao dono da bênção, aquele que pode realmente trazer as respostas para a sua vida, que pode realmente trazer as direções para a sua vida, que pode tirar aí a desaflição do seu coração. Deus escolheu um homem, mas o acesso de Ezequias foi direto ao Pai.
não é verdade? Pois é. Então, nós não precisamos de mediadores, de alguém que faça esse intermédio para a gente ali diante de Deus, né, Carol? E é por isso que a gente vai aproveitar. E eu quero até incluir alguns pedidos Motivos de oração. Temos, né? O nosso querido pastor Jean, que está lá na Índia, ele, né, nos enviou alguns motivos para estarmos orando. Então, eu vou estar compartilhando com você. E aí nós vamos orar por esses e pelos, né, e por nós mesmos. Precisamos gastar tempo orando pela nossa própria vida, para nos fortalecermos espiritualmente, né, no Senhor. Então, um dos motivos ele pediu: ore por livramento de ataque das trevas contra nós e nossas famílias. Orar por graça, unção, criatividade, vigor físico, pois o clima é quente e úmido. Adaptação à alimentação, funcionamento adequado dos equipamentos. Orar também por oportunidades de testemunho, pois devido à cultura idólatra e sincretismo religioso, os desafios eles se tornam maiores. Ainda maior. Né? Então vamos estar orando. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Deus, em primeiro lugar, nós queremos orar por nós mesmos, colocando a nossa vida diante do Teu altar, pedindo que o Senhor venha estar sondando os nossos corações, que o Senhor venha estar realmente passando em vista as nossas motivações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e nos mostrando aquilo que tem Te agradado e aquilo que não tem Te agradado, Senhor. Que nessa manhã de sexta-feira haja uma grande transformação na nossa vida e que possamos, cada dia mais, aproximando do Senhor, aproximando dessa verdadeira luz, possamos ver aquilo que está sujo em nós. E com a Sua ajuda, Senhor, o Senhor venha nos ajudar a nos limparmos, venha nos ajudar a retirar aquilo que nos afasta do Senhor, que é o pecado. E o pecado é quando nós saímos do alvo. Nos conduza hoje, nessa sexta-feira, novamente ao alvo do Senhor, Pai. Que possamos buscar sem parar, buscar assim de maneira algo que a gente não venha abrir mão deste alvo do Senhor para as nossas vidas. Deus abençoe cada um que está em casa, que o Senhor venha renovar e fortalecer aquele que está cansado, aquele que está abatido, aquele que está desanimado, aquela que está desmotivada, que não tem acreditado mais, porque os olhos não têm visto, não têm contemplado transformações. Mas eu venho pedir que nessa manhã o Senhor venha abrir os olhos da fé de cada um dos nossos telespectadores. Abra os olhos da fé e que possamos contemplar, além daquilo que nossos olhos naturais possam ver, mas possamos contemplar com os olhos do Senhor aquilo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor trabalha no silêncio, o Senhor trabalha no quieto, o Senhor trabalha nisso também. E queremos orar ali pelo Jean, pelas pessoas que estão ali envolvidas nesse projeto, que o Senhor esteja movendo ali, Senhor, que Ele seja realmente ali luz e sal naquele local. Guarda a sua família, guarda a sua casa, Senhor. Abençoa Ele todo o equipamento. Deus dê a eles estratégias e oportunidades para levar essa linda semente que é a palavra do Senhor. Guarda a ida, guarda a volta deles e prepara todos os momentos, prepara a alimentação, livra-os de acidentes, Senhor, livra-os de qualquer coisa que não seja da Tua vontade. Em nome de Jesus é o que nós abençoamos e cremos no poder do Teu santo nome. Amém.